Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao programa semanal ABC do Espiritismo. Comigo, André Luiz Querini Vilar e também com meu pai, Sérgio Vilar. Hoje ele ainda não está gravando comigo, está retornando de uma jornada de palestras em Portugal e também da realização da pomadinha Chico Xavier que foi feita com os amigos da Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, a ASEV. Mas estamos aqui para mais um estudo, para mais um programa em que eu rogo a espiritualidade amiga que possa nos envolver, nos auxiliar, nos trazer paz, serenidade, reflexão e que a mensagem de hoje, lembrando que é alternada, uma semana o Livro dos Espíritos e outra semana o Evangelho. Semana passada vimos o Evangelho e hoje vamos ver o Livro dos Espíritos. Estamos numa página que aguça a curiosidade de muitos, que é falar também dos animais. Então nós estamos no livro 2º, capítulo 11º, Os Três Reinos, e estamos vendo os animais e o homem. E hoje vamos ver a pergunta 597. Pergunta Kardec. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Olha que bonito. Então, os nossos animais, que tanto amamos, estimamos, tanto temos saudades, aqueles que já perderam um animalzinho de estimação, morreu, o espírito deles ali também morreu e acabou? Não. O que morre é o corpo físico. O animalzinho também tem o seu duplo. E ele continua sua evolução. O que morre é apenas o corpo físico, como é o nosso caso. Lógico, ele não tem livre-arbítrio, ele não tem livre acesso, igual nós quando desencarnamos. Ele não vai ficar vagueando no mundo espiritual. Ele não vai ficar perdido no mundo espiritual. Isso é importante de nós compreendermos. Enquanto muitos que desencarnam não se prepararam convenientemente para seguirem a sua jornada e ficam perdidos, até mesmo alguns nem sabem que desencarnaram. Nem sabem que partiram. Então como é que nós vemos esses? São pessoas que não se prepararam adequadamente. O animal acontece o mesmo? Não. Interessante que eu li uma entrevista do Chico, uma reportagem com o Chico, falando exatamente sobre os animais, porque aqueles que gostam dos animais, um cachorro, um gato, qualquer animalzinho de estimação, nós criamos um apego pelo animalzinho. E percebemos que eles também criam conosco. É recíproco. Nós vemos no olhar, nós vemos nos gestos, nós vemos no comportamento. Nós não precisamos ser um estudioso do comportamento animal para vermos a gratidão que eles têm para com os seus donos e até a fidelidade que eles têm. E aí o Chico foi perguntado, olha, como é que fica um lar em que o cachorro, por exemplo, é apegado aos donos e os donos são apegados ao cachorro? Aí o Chico disse assim, essa pergunta eu fiz para Emmanuel, porque já aconteceu comigo de eu perder animalzinho e ter muita dificuldade em também lidar nos primeiros dias. E Emmanuel me disse que os primeiros tempos do cachorro na sua nova condição, agora espiritual, não é retirado totalmente do lado do lar que ele possuía, que ele ainda permanece um tempo se beneficiando do magnetismo dos seus antigos donos para depois dar continuidade, e que muitos já reencarnam próximo da sua desencarnação para dar continuidade à sua evolução, que não tem a necessidade de ficar um tempo grande no mundo espiritual. Aqui em casa nós temos, por exemplo, uma pastora alemã, Kelly. É a segunda que nós tivemos. A primeira foi logo quando meus pais mudaram para Itapira. Ganhou
e cresceu comigo e com a minha irmã. Na época eu e a Gra éramos pequenininhos e ela veio a desencarnar, já velhinha, com muitas limitações físicas, veio a falecer. Passado uns 2, 3 anos, tivemos vontade de ter outra. Estávamos com saudade dela. Também o pastor é um cachorro muito bom para a segurança, é um cachorro de porte grande, é um cachorro que amedronta as pessoas. Então era um cachorro que era bom para fazer a parte da guarda da casa também. E aí nós arranjamos mais uma. E essa cachorra, a primeira que tivemos, ambas chamaram Kelly. Uma ainda está encarnada. E é interessante que a primeira, ela tinha uma mancha roxa característica na língua, que os próprios veterinários ficaram espantados porque não é normal um cachorro ter uma mancha dessa, da cor que ela tinha na língua. E ela desencarnou, a nossa vida seguiu e pegamos uma outra cachorra e essa cachorra veio para casa e nós percebemos, conforme ela ia crescendo, e o pastor tem o hábito até para refrigerar o seu corpo, pôr a língua para fora e nós notamos que ela tinha a mesma marca que a outra. Já não é comum um pastor ter, quanto mais 2. E nessa altura nós perguntamos ao Dr. Adroaldo, que é o benfeitor espiritual do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, se seria possível a Kelly ter retornado na condição desta nova cachorra. E ali o Dr. Adroaldo aqueceu, dizendo que esta é a mesma que veio anteriormente, que teve a oportunidade de voltar no mesmo lar. O Chico teve uma cachorra que voltou com ele 5 vezes na última existência, ele como Chico. Então, às vezes você pode ter passado por isso e não sabe. Então é comum. Ah, mas o cachorro vai ficar eternamente entrelaçado a um único dono? Lógico que não. Mas se tem amor, tem afeto, também o dono está ajudando na evolução primária dos seus instintos e do seu progresso. Então essa história ela é muito importante. Então o que morre é o corpo, mas o espírito dos animais continua a sua evolução. Pergunta 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Resposta. É também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Olha que interessante. Kardec pergunta, então é parecida com a do homem? A alma dos animais? Não. A alma dos animais está rudimentar. Está compatível com a evolução do animal. A do homem compatível com a evolução do homem. E que a distância da alma do animal para o homem é a mesma do homem para Deus. Olha a metáfora que nós temos aqui. Olha o exemplo que Jesus, que a espiritualidade nos dá. Nos falando que a diferença da alma, agora eu estou falando em grau evolutivo, matéria-prima, quintessência, rarefeito, matéria mesmo. A distância da alma do animal para a alma do homem tem a mesma medida de distância que a alma do homem para a alma de Deus. Então vamos dizer que é a mesma coisa? Lógico que não. Algo sobrevive ao animal, mas está muito longe de ser igual ao do homem. Está muito longe de ter as propriedades que pertencem a dos homens. Pergunta 598. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e sua consciência de si mesma? Resposta. Sua individualidade sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. Eu pego um cachorro, começo a falar com ele, ele está me entendendo? Ele pode até entender quando eu falo, mexe, anda, para. Agora, tem como travar uma conversa com um cachorro? Eu já vi muitos donos tentando, o que também nós temos que tomar muito cuidado.
Às vezes nós vemos casais adotando cachorros ou gatos como filhos. Temos que entender, filhos é uma coisa, criança, pegar um cachorro, um gato e fazer deles a feição de um filho, com a mesma coisa que se faz por uma criança humana, é totalmente diferente. O animal tem instinto, o animal tem necessidades, o animal tem o seu habitat, o animal tem o seu tempo. Eu não estou dizendo que é para bater, para maltratar, para judiar muito. Pelo contrário, em casa nós temos dois. E tudo que eu e a Carol pode fazer pelos animais, fazemos. Mas entendendo, ele é um animal. Ele tem que ter o espaço dele. Às vezes a gente vê coisas que se fazem com um cachorro, com um gato, um excesso, que eu não sei o que é pior, se é o excesso ou o desleixo. Querer pegar um animal e trazer ao meu filho, eu respeito. Temos que respeitar tudo, mas um animal jamais vai ser um filho. Pode ser um filho para o meu coração. A Mel, por exemplo, que eu vi crescer, um cachorrinho desse tamanhinho, eu tenho um apego por ela. Mas eu não posso ter por ela o meu sentimento que eu tenho pela minha filha. São estruturas diferentes. O que a Mel precisa de mim é diferente do que a minha filha precisa de mim. E nós vemos essa inversão de papéis. Então temos que entender que o animal, não adianta eu falar com ele, vai com calma, você vai se machucar, e não vai entender. Ele não vai entender, para, você tem limite, calma. Não é igual uma criança que você vai educando. Cachorro tem uma inteligência, ou gato, ou qualquer animal, até certo ponto. Dali para frente ele não vai mais, é automatismo. Cachorro, gato, papagaio vive no automatismo. Às vezes a gente tem aquela ilusão. Não, temos que dar uma vida confortável, cuidar, proteger, fazer o que está ao nosso alcance. Lógico, é um ser humano. Agora, às vezes a gente achar que está tratando um animal como se fosse um ser humano e que atrás daquele animal tem uma pessoa que está entendendo tudo, a gente precisa ser mais inteligente. Ele jamais vai deixar de ser um irracional. Ele não vai ser, vai pensar, vai ter um pensamento contínuo. Não, irracional, que merece da nossa parte, volta a reiterar, todo amor, todo carinho e todo respeito, já que Jesus disse, é dando que se recebe. Então, também para com os animais, com a natureza, temos que ter um respeito imenso, porque o que eu faço é o que retorna. Nós ainda vamos dar continuidade, não terminaremos essas perguntas no dia de hoje, são muitas e estamos fazendo com calma para as nossas reflexões. Nós vamos para um rápido intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos continuando para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Questão 599. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira reencarnar-se? Então eu sou um cachorro, quero vir como um fila. Hoje já nem ouvimos muito falar dessa espécie, né? Eu quero ser um pitbull. Olha, eu fui cachorro na última, mas nessa eu quero ser um gato. Eu quero ser um papagaio. Eu quero ser um peixe. Será que o animal, ele pode escolher dentro de uma mesma categoria o animal que será? Ou a espécie que será? Resposta: não. Ele não tem livre-arbítrio. Não é perguntado. Eu não posso perguntar para a Melzinha, que é a minha cachorrinha, hoje você é cachorrinha. Amanhã você vai querer ser o quê? E lá ela vai ter noção do que é ser um animal? Ela tem noção do que é ser um peixe, do que é... Não tem livre-arbítrio, não tem inteligência, não tem bagagem. Vejamos bem, o animal é um melhoramento, como já vimos nos capítulos anteriores, do estágio de vegetal e é um trampolim para sermos um hominal. Então nós adquirimos a carga no mineral,
no vegetal, no animal, para culminarmos no hominal. O que nós aprendemos no estágio animal? Instinto, sentido de preservar a vida. Já temos muito conosco o sentimento de ensinar para o filho a pescar, caçar, sobreviver, a cuidar da prole. Tudo isso nós aprendemos intuitivamente, automaticamente, quando estamos no reino animal. Mas o animal, ele não tem livre-arbítrio. Por isso que na pergunta anterior, a espiritualidade diz, ele conserva, sim, a sua individualidade. Mas ele não tem noção do que se passa. Se para a maioria dos encarnados não sabe se está lá ou se está aqui, e o homem é considerado um ser inteligente, imagina o coitadinho do animal que nem inteligência tem, como nós a compreendemos. Tem estado rudimentar, pequenininho, limitado à sua espécie. Então isso é importante de nós fixarmos. Ele não tem como escolher. Por isso que precisa das leis divinas. Agora, alguns podem perguntar, como é que sai de uma espécie para uma outra? Nós ainda não temos essa informação. Tudo vai vindo gradativamente. Tudo vai vindo no seu devido tempo. O que nós sabemos perfeitamente é que ocorre uma evolução natural. E dentro do próprio reino animal, tem aquelas espécies que são primárias e aquelas espécies que já são trampolim para a fase hominal. Questão seguinte, 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica neste estado errante, como a do homem após a morte? Resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Olha que pergunta interessante, não é? Se o espírito continua tendo uma vida na erraticidade. Erraticidade nada mais é do que o intervalo de uma existência para outra, aquele tempo que passamos no mundo espiritual, diante da nossa própria consciência, da análise, do acerto, do erro. E aqui Kardec pergunta, será que o animal, ele passa também por isso? Vejamos bem, Kardec em determinado momento ouviu da espiritualidade, o mundo errante. Errante é o nosso caso. Estamos errando para acertar, não é o mundo errado. Essa conotação é importante. Outro fato interessante, que o animal ele reencarna muito próximo da sua desencarnação, que ele não tem a necessidade de ficar tanto tempo no mundo espiritual, já que a sua evolução se dá na crosta, já que a sua evolução se dá nesta dimensão. São nuances pequenininhas que precisamos interiorizar e ajudar as pessoas a compreender. O animal não pode passar por um estágio de sofrimento quando desencarna por ele não ter livre-arbítrio. Se eu pego um cachorro que matou uma pessoa e se eu pego um homem que matou uma pessoa e ambos desencarnam, ambos são assassinos perante Deus? Não. Eu não posso cobrar do cão o que eu cobro de alguém que tem inteligência contínua. O homem mata sabendo que está matando. Salva aquele que tem um problema psiquiátrico, que fica doidão, fora de si, e tem dupla personalidade, aquelas coisas que a psiquiatria e a psicologia têm estudado com tanta propriedade, mas a maioria dos que matam sabe o que estão fazendo. O cachorro não. Ele não tem noção. Às vezes ele está até brincando. Dependendo da raça, ele nem sabe a gravidade da mordida, a força que aquela mordida tem.
Então ele não pode, tem um cachorro assassino aqui, matou 10, lógico, numa próxima existência ele poderá vir com algumas limitações. Não é o que vemos? Alguns animais vindo com deformações de nascença. O que permite, já que não tem um passado? Pequenos débitos, mas não ao ponto de ser perante a lei divina um criminoso, ser perante a lei divina passar por todo aquele processo que nós, quando na condição de homens, passamos quando erramos perante a lei divina. Então o estágio deles no mundo espiritual é muito diferente do nosso. A forma que agem, a forma que lidam, a forma que superam os desafios lá são muito diferentes dos nossos aqui. A próxima pergunta é acompanhada de uma resposta e de uma colocação de Allan Kardec. Pergunta 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Resposta: sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. E um comentário de Kardec. Nada nisso de extraordinário. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não poderiam fazer sob a direção do homem? Olha que interessante a pergunta de Kardec. Os animais seguem uma lei de progresso? Segue. Os animais também estão progredindo. Há quanto tempo? Não faço ideia. Há quanto tempo mais aquele que está ao meu lado vai se tornar um animal já pronto para sair de uma faixa e entrar na outra? Não sei dizer. Mas o animal, como tudo na criação divina, está sujeito ao crescimento. E é colocada ao homem a oportunidade dos animais, até mesmo para que cresçamos juntos. Hoje nós temos o carro, nós temos o avião, nós temos isto, nós temos aquilo, mas como é que era o meio de transporte há 300, 400 anos atrás? Quanto que os animais já não foram úteis? Um cavalo, um jumento, um burrinho, outras espécies. Como é que nós fazíamos viagens no passado se não fossem puxados pela atração animal? Se não fosse o transporte por eles, será que nós teríamos o que temos hoje? O progresso que temos hoje? Então, conforme o homem também vai evoluindo, nós vamos também tirando dos animais uma cota pesada. Já pensou pegar um cavalo e colocar ele para trabalhar o dia todo puxando coisa? Hoje nós temos computadores, nós temos ferramentas, nós temos maquinários que trabalham o dia todo, não cansa, às vezes nem esquenta, e é programado para trabalhar anos sem dar problema. Um cavalo teria condição para isso? Lógico que não. O desgaste e a maltratar esse calor. Então, tudo está progredindo. O progresso vem ao nosso encontro para nos auxiliar também a vermos que existe mais e que se eu posso ajudar aqueles que estão ao meu lado, no caso dos animais, é uma caridade. Caridade não se faz apenas de um homem para com o outro, não. Todos os demais reinos estão interligados e quando há conflitos, há disparidade entre temperaturas, isto, aquilo, temos visto com muita preocupação. Então é a nossa parte. Os animais é uma criação belíssima no capítulo de Deus. Como é bom nós vermos. Outro dia eu estava estudando um pouquinho, lendo um pouquinho, sobre as abelhas. Olha, eu fiquei apaixonado. A organização, o comportamento, o comprometimento delas, a forma organizada que elas agem em torno
da abelha rainha. É uma coisa linda. O dia que puderem, leiam sobre a abelha. Não só sobre a abelha, mas sobre todos os animais que aguçem a sua curiosidade. E vão perceber como Deus é grande. Cada animal Deus criou com a sua característica, criou com a sua beleza. O homem pode muita coisa, mas o homem não cria uma espécie de animal. O homem pode enxertar, vou pegar o cachorro A com o cachorro B, vai dar a raça C. Isso o homem consegue. Mas se não é a A e a B, você não vai ter a C. Deus é tão bom, a sua criação, cada nuance, cada característica, cada beleza que nós vemos ali. Quando eu vejo a natureza, quando eu vejo os animais, quando eu vejo e estudo uma espécie, por exemplo, que tanto me fascina, é ali que eu consigo ver a presença de Deus, a grandeza de Deus, a perfeição de Deus, a bondade do Criador e o quanto que a sua criação está expandindo, crescendo e nos mostrando a beleza das suas leis magnânimas. Queridos amigos, estamos terminando o programa ABC do Espiritismo, em que eu agradeço a TV Mundo Maior, a TV A Caminho da Luz, a todos que estão me acompanhando. Nos acompanhem também no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscrevam no canal, lá nós temos muitos programas à sua disposição. Uma semana de muita paz e até o próximo programa.